Tá entrando. Professor Luciano Félix, tudo bem com você? Fábio Hipólito, Rafael Filgueira, tudo bem com vocês? Vamos só esperar dar o horário aí, 20 horas, para começar os trabalhos. Enquanto isso, a gente vai arrumando aqui telefone. Tô esperando aqui o professor Sérgio Vilar. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Vamos fazer um júri sim, Hipólito. Quanto antes aí tivermos possibilidades, estaremos juntos novamente lá no Tribunal do Júri. Boa noite, Nina, Sérgio Vilar, Sandro. Estou esperando só o professor Luciano Félix ingressar aqui. Opa! Boa noite, senhoras e senhores, professor. Boa noite, meu amigo, professor Estamos Luciano aqui Félix. presente. Satisfação em tê-lo aqui. Como é que você está? Legal, ótimo, graças a Deus. O pessoal está entrando aí, ó. Jaqueline, boa noite. Nina, Legal. boa noite. Luana Moraes. Tiago. Aí, Tiago aí, ó. Sandro. Boa Grande noite, doutor Tiago. Sandro. O pessoal está entrando aí. Vamos aguardar dar o horário, né? Legal, Para a gente poder começar aí a nossa conversa de hoje. legal. Acho que enquanto isso... Opa, grande Java, tudo bem? Satisfação, como é que tá o TCC? Tô de olho em Java. Jaqueline, boa noite. Cristina. O professor Luciano, Sim? enquanto o pessoal está entrando, é legal a gente dizer aí que eu sou aqui de Santos, São Paulo, né? E Legal. você está em Vila Velha, Espírito Santo. E é muito legal como a informatização, a tecnologia permite esses encontros, né? Para que a gente possa estar fazendo um debate de ideias, conversando sobre direito penal, sobre processo Exatamente. penal. Então, de fato, aí a internet ela está colaborando demais com isso, não é verdade? Com certeza, muito legal essa aproximação, né? Via internet aí, é muito legal e essa aproximação faz com que discutam-se ideias, né, discutam-se posicionamentos, né, jurídicos, né, acerca das matérias e principalmente consegue fornecer informações muito relevantes, né, para todo um público, né? Tanto o público paulista, né, no momento, claro, mas claro que isso abarca todo o Brasil, né, e até nível de mundo, que a internet, a gente é uma rede mundial, né, mas isso é muito legal. Legal. Luciano, eu vou só te pedir um favor, se você conseguir falar só um pouquinho mais alto, É, né? que aqui para mim está saindo um pouquinho baixinho. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo um pouquinho baixinho, mas estou. Assim, dá para. Como é que tá? Meu tom aí tá muito baixo ainda? Agora melhorou um pouquinho. Vou me aproximar mais um pouquinho aqui do celular, né? Que eu tomei um pouquinho da distância para não ficar assim, né? Assustar o pessoal aí com esse carão desse tamanho assim, né? Então, estou mantendo um pouco a distância, mas tá legal. Vou tentar, se a voz começar a ficar um pouquinho baixa, você dá um toque aí que a gente chega mais junto. Tá ótimo. Bom, professor Luciano Félix, então vamos dar início aqui aos trabalhos, com todas as formalidades de estilo. Como nós já nos conhecemos tem um tempo, e nós estamos transmitindo essa conversa pelo meu Instagram, então eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, o pessoal poder te conhecer. Por favor. Legal. Bom, senhoras, senhores, né? Mais uma vez aí, boa noite. Ó, tenho visto aí, ó, amigos meus aí, ó, né, da minha igreja, da minha escola, faculdade, alunos, orientandos aí presentes também. Mas como o nobre colega falou, São Paulo, nós temos aí também vários, né, da terra aí, alunos da terra. Então, eu sou o Luciano Félix, professor, né, de Direito Penal e Processo Penal,
na área criminal, né? Quando a gente direciona uma área, a gente abarca toda essa área para se aprofundar nessa ciência. Né? Sou pós-graduado, né? Professor pós-graduado e mestre também. Lecionamos aqui em algumas faculdades, né? Dou aula aqui na faculdade aqui no Espírito Santo, tá? E pós-graduação em faculdades aqui também do Espírito Santo. Sou professor da Academia da Polícia Militar do nosso estado do Espírito Santo também, tá? E estamos, né, aí prontos para fornecer informações bem relevantes para os senhores aí. E estamos à disposição no Instagram, pode entrar em contato conosco, tá? Para trocarmos ideias, trocarmos informações. Estamos aí à disposição. Maravilhoso. Então, aproveitando que você falou que tem bastante gente do Espírito Santo aí, o pessoal não me conhece, vou aproveitar para me apresentar então, né? Eu vi que tem vários alunos nossos também, orientandos. Então, é esses que estão presentes aí, obrigado por nos prestigiar, um grande abraço. E os amigos aí do Espírito Santo que não me conhecem, meu nome é Henrique Pérez, sou advogado criminalista há 16 anos, atuo no Tribunal do Júri, sustentações orais, defesas criminais em geral, e acabei de lançar um livro chamado Prática Processual Penal, pela editora Mizuno, vou mostrar para vocês agora. O livro está aqui, ficou muito legal. O livro do professor Luciano Félix deve estar chegando até sexta-feira, porque na semana passada, esse exemplar aqui, ó, deve estar chegando para você até sexta-feira. Legal. Foi postado na semana que vem. Fiz uma belíssima dedicatória aí para você. Opa. Pessoal que tiver interesse no livro, que for aluno do professor Luciano, pode me chamar no Instagram, que eu vou preparar uma dedicatória especial para os seus alunos, professor Luciano. Opa, obrigado. E vou postar pelo correio. Pessoal que tiver interesse, me chama no direct, que a gente pega o nome direitinho, faz uma dedicatória e a gente posta pelo correio. Então, só aproveitando, Pérez, só mais... eu me apresentei, mas esqueci do meu filho aqui, do meu filho mais novo aqui, ó. Né? Várias pessoas já adquiriram aqui, outros... Então, pessoal... Posso eu apresentar o seu livro? Da mesma posso forma... Posso eu apresentar o seu livro? Oi? Posso eu apresentar o seu livro? Opa, com certeza. Não, mostra ele aí. Mostra o seu livro aí. Aqui, pessoal, esse livro que o professor Luciano Félix está mostrando, eu já recebi o meu, já estudei. Para quem é aluno ou está se preparando para concurso público, é uma obra fantástica. Por quê? Ela é didática, ela é direta ao ponto, mas sem perder o conteúdo doutrinário, sem perder o conteúdo técnico-jurídico. Inclusive, o professor Luciano faz uma coisa que poucos autores fazem, que eu também tenho o hábito de fazer, e eu identifiquei imediatamente na obra dele. Ele sempre tenta, ao final, trazer um resumo, trazer alguma coisa mais resumida, mais mastigada, para você que estudou a matéria inteira poder fixar. Então, isso é uma coisa que eu também faço no meu livro, que ele também faz e que é fantástico. Então, quem quiser o livro dele, entra no Instagram dele, chama no direct, ou se for meu aluno, pode me chamar também, que eu faço aí a conexão, o contato. Legal. Legal. Professor Luciano, aproveitando, nós somos vários aqui, já estamos em 26 pessoas, muito legal, obrigado pela presença de todos. Eu vou pedir para quem está assistindo não sair, fica até o final, porque até o final nós vamos anunciar uma novidade muito legal que pode ser de interesse do pessoal. Dito isso, nós estamos aqui para falar sobre a lei 14.132, de 31 de março de 2021. Isso. Finalmente criminalizou... Doutor Pérez, deixa eu pedir nossos amigos aí, ó, de São Paulo, nossos amigos e alunos, doutores de Vitória, Espírito Santo, encaminha aí esse post aí, ó, aperta o aviãozinho pra gente aí, encaminha para mais pessoas aí, para as pessoas, né, saberem que está ocorrendo essa live aqui, elas podem, né, acessar e degustar aqui desse assunto que é muito importante. E é um crime, né, que é muito importante, que está no dia a dia, entendeu? Não é aquele crime que você vê de vez em quando. Não, qualquer um de nós podemos ser, né? Podemos ser alvos de um crime desse. Então é muito importante nós sabermos disso aí.
Então aperta o aviãozinho aí, gente. Convida mais pessoas aí, que é legal para as pessoas também adquirirem esse conhecimento. Pois não, doutor? Então a lei... E daqui a pouquinho, tenho certeza que nossos alunos que vão sair para o intervalo da aula vão dar uma passadinha aqui para dar um oi para a gente. Então vamos comentar aqui a Lei 14.132, de 31 de março de 2021, que finalmente criminalizou a conduta da perseguição. Também foi popularizado um termo em inglês, stalking. Professor Luciano Félix, sobre o artigo 147-A, introduzido no Código Penal, o que você achou desse dispositivo? O que você pode comentar conosco? Legal. Senhores, acerca desse artigo, né, eu gostei muito também da tipificação deste crime, né, que passou da hora, tendo em vista, olha que dado interessante, tendo em vista que eu fiz até uma anotação, algumas anotações aqui, ó, tendo em vista que o primeiro crime, não sei se alguns sabem, mas o primeiro crime, perseguição, ele foi tipificado na Califórnia, certo? Essa conduta típica, ela foi tipificada em 1990 na Califórnia, tá? E olha o tempo que isso veio, né, a acontecer aqui no Brasil. Foi tipificado lá e espraiou-se para os demais estados ali, né? Nós sabemos que os estados são federados, a independência ela é total, né? Nós sabemos disso. E isso também se espalhou, né? Foi para a Inglaterra, foi para a Itália, em outros países, e chegou aqui, né? Isso é muito interessante, o crime, tá, de perseguição. Aí, gente, vale a pena a gente fazer uma leitura aqui, só para vocês terem, então, a ideia do que nós estamos conversando aqui hoje. Olha só, crime de perseguição é o artigo 147-A, que está escrito o seguinte, ó, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Olha que interessante, né, essa conduta disposta hoje, né, no nosso Código Penal. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, né? Então a lei trouxe, né, e acrescentou então o nosso Código Penal. Gente, o objeto jurídico desse crime, nós temos aqui como objeto jurídico desse crime o quê? Tutelar a integridade física e psíquica do indivíduo, certo? Nós temos esse objetivo, esse objeto jurídico do crime é exatamente isso. Ele quer tutelar essa integridade física e psíquica. Aí nós temos que, como integridade física, você pode entender, ele tutela a integridade física, por quê? Aí você fala, mas como que ele tutela a integridade física? Ora, sendo um indivíduo, gente, perseguido, a qualquer tempo ele poderá sofrer um ataque físico, não é isso? Ora, ele pode, a qualquer momento, sofrer um ataque físico. Então, isso protege. Isso, de alguma forma, protege a integridade física do indivíduo. Também protege a integridade psíquica, não é isso, gente? Olha, tendo em vista que a partir do momento que um indivíduo nota, certo, que tem uma outra pessoa o perseguindo, meu amigo, olha a mente da pessoa. Ele vai ficar alterada, psicicamente a pessoa vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que esse cara quer? Tirou a paz interior dessa pessoa. Tira a paz interior, né? Então, esse crime, ele vem tutelar isso, essa integridade psíquica das pessoas, tá certo, gente? E também, gente, olha que interessante, ele tutela o direito de ir e vir. Tutela o direito de ir e vir da pessoa. O perseguidor está impedindo que a pessoa ande pela rua, isso, aquilo? Diretamente, não. Agora eu pergunto, né, aos senhores, se você sabe tem alguém atrás de você o tempo todo, né? Dando foto, em todo lugar você nota aquela pessoa. Como que você vai sair de casa? Isso, então, automaticamente vai vedar a pessoa a sair de casa. Então, tolhe ali o direito de ir e vir. Vai tolir o direito de ir e vir da pessoa. Certo?
Tá bom? Como é que tá aí? Tá travando? Não tá? Tá. Deu uma travadinha, mas Como é está que tá dando aí, para gente? dá para ouvir. Pode continuar, tá ótimo. Boa noite, Renan, seja bem-vindo. Beleza. Manda aqui que eu não sei. Vamos lá. Legal. Então, gente, só um minutinho aqui que eu vou colocar direto no 4G aqui, então, para evitar qualquer... Para evitar qualquer... Deu uma travadinha, mas isso é normal. Todo mundo está usando a internet aí nessa época de pandemia. Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal. Vamos aguardar um pouquinho aí o professor Luciano Félix voltar. Mas eu tô travando ali também. Como tá aí? Tá chegando aí? Boa noite, Gi, tudo bem? Bruna, tudo bem? Pessoal, pergunto a vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Coloca por escrito aí para mim, por favor. De novo, eu não. Se vocês conseguem me ver e Opa! me ouvir. Estamos de Professor volta aí? Luciano Félix, agora eu lhe vejo e te ouço. Legal. Beleza. Então, gente, é muito interessante, né, essa lei. Elemento jurídico do crime, olha que interessante. A gente vai analisar aqui o núcleo do tipo, certo? O núcleo do tipo que o artigo trouxe é o verbo perseguir, certo, gente? Então, verbo perseguir em que sentido? Então, significa aqui, para fins penais, né? Olha, perseguir, seguir alguém, ir ao encalço, certo? Importunar, atormentar uma pessoa, né? Então, esse é o núcleo do tipo, certo, senhores? O dispositivo legal trouxe também a gente coloca aqui, ó, o advérbio de repetição, né? Que é o reiteradamente. Olha que interessante aqui também que a gente precisa, né? Qualquer pessoa precisa saber disso, não só no mundo jurídico. Por quê? Porque se a pessoa faz uma acusação, né? Se ela está se sentindo por um acaso perseguida ou não, ela tem que ter um mínimo de conhecimento para levantar uma acusação. E o dispositivo exige que seja reiteradamente, certo? Ou seja, essa perseguição tem que acontecer várias vezes. Não precisa ser 10 vezes isso aqui, não, mas tem que ser pelo menos 2 ou 3 ou 4 vezes. Sim, doutor? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, que deve ser, o pessoal deve estar se questionando, já quero aproveitar, tirar essa dúvida com você. Afinal, trata-se de um crime material, um crime formal, um crime de mera conduta? Qual que seria a classificação doutrinária desse crime? Sim, olha que interessante. Então, dentro dessa reiteradamente aqui, vemos então que trata-se de um crime habitual. Dentro da dogmática jurídica, ele é apontado como um crime habitual. O que vem ser, gente? Um crime habitual. O crime habitual é aquele que, para que ocorra a sua consumação, necessariamente tem que haver a reiteração dos atos. Certo, gente? Então, isso que é interessante. Se você for perseguido uma vez e acabou aquilo e nunca mais você viu a pessoa, você saiu e uma tarde alguém te perseguiu e depois acabou aquilo, não há que se falar neste crime. Porque esse tipo penal, ele exige a reiteração, né? É o chamado crime habitual, tá? E esse crime também é interessante, tá? Que ele pode se dar por qualquer meio, tá? Por qualquer meio.
Aí eu chamo aqui de perseguição, o que seja. Uma perseguição física é aquela que ele persegue a pessoa, fisicamente ele vai atrás mesmo. Como? Ele pode ir atrás, ele pode seguir uma pessoa de moto, ele pode seguir de carro, certo? Ou com uma bicicleta, ou até mesmo a pé, certo? Por quê? A gente tem que saber separar isso. Porque nós temos também a perseguição virtual, certo? Então, não é só, olha que interessante, não basta para conferir que ele estava atrás de mim, não. O virtual também configura o artigo 174A, certo? Ora, gente, como? Imagine uma pessoa que entra no seu WhatsApp, entendeu? E não sei aonde, isso, aquilo, a pessoa, não quero conversa, a pessoa deixa claro, entendeu? A pessoa deixa claro que não quer qualquer contato físico ou virtual com a pessoa. E essa pessoa insiste, né, invadindo de alguma forma a privacidade das pessoas, certo? Tá travando aí? Como é que tá? A gente dá um toque aí. Não tá travando não, o pessoal não tá falando não. Luciano, o pessoal tá comentando que a tua imagem aqui, o áudio está um pouquinho travando. Posso aproveitar enquanto você... Posso fazer um comentário aqui enquanto você dá uma olhadinha aí, se está conectado, se está bonitinho? O pessoal está comentando aqui que está travando. Voltei para o Wi-Fi para ver se melhora. Vou fazer o seguinte, enquanto você vai melhorando aí, eu vou fazer um comentário. Olha só, doutor Antônio Sérgio, você já trouxe uma questão de direito processual que eu vou comentar. Antônio Sérgio, amigo do doutor Roberto Almeida, se faz presente aí. Pessoal, enquanto o professor Luciano Félix arruma lá a internet dele, vê o que está acontecendo, vou fazer um comentário breve. Eu fiz um estudo sobre o stalking, tem um estudo criminológico, em 2018, 2019, asseverando a necessidade de criminalizar essa conduta de perseguição ou stalking. Então, se você procurar num site chamado Empório do Direito, vai ter um artigo lá chamado Criminalização do Stalking como ferramenta de redução de violência contra a mulher. Então, eu sempre trouxe a ideia de defesa do direito da mulher dentro da criminalização do stalking. Por quê? Olha que interessante. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma Secretaria de Administração Pública e ela disponibiliza os dados de todos os registros de boletim de ocorrência que são realizados não só contra crimes contra as mulheres, mas no geral. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses dados da Secretaria da Administração Pública do Estado de São Paulo, de todos os crimes de homicídio realizado contra mulheres e crimes de lesão corporal. Eu analisei esses dados de 2010 até 2015. Por que de 2010 até 2015? Justamente porque em 2015 entrou em vigor uma nova lei que alterou o Código Penal e introduziu a figura do feminicídio. Então, em 2005, por que eu trouxe esse marco 2015? Porque em 2015 a figura do feminicídio foi introduzida dentro do Código Penal. Então, eu analisei todos esses dados de 2010 a 2015. E depois eu analisei esses dados de 2015 até 2018, posterior à criação da figura do feminicídio. E pasmem os colegas que me ouvem. Os números de violência de crimes de homicídio consumado e tentado contra as mulheres, de 2015 para frente, a partir da criação do feminicídio, eles são absolutamente os mesmos daqueles de 2010 a 2015. Significa dizer o seguinte, professor Luciano, com base na estatística, a criação do feminicídio não reduziu em nada o número de crimes de homicídio
e feminicídio contra as mulheres. Portanto, nesse estudo que eu cito, que está no Empório do Direito, criminalização do stalking como ferramenta de redução de violência contra a mulher, eu sempre dizia que era necessária a criminalização do stalking justamente para quê? Ora, se um fulano ou se uma fulana, temos que atualizar os exemplos, eles estão perseguindo de forma insistente, de forma insidiosa e causando constrangimento, dor física, dor moral, psicológica, claro que se ele começa com essa perseguição implacável, e já existe um inquérito, já existe um processo, se ele já tem que ir na frente do juiz, se ele já tem que pagar uma multa, se ele tem que pagar serviço à comunidade, se acontece uma infinidade de procedimentos, será que esse indivíduo quererá dar continuidade a um crime mais grave? Como um homicídio, como uma lesão corporal, como uma ameaça, como uma privação de liberdade? Então, desde 2018, eu já venho defendendo que é necessária, sim, a criação do stalking, justamente para efetivamente reduzir a violência contra as mulheres. Porque a criação do feminicídio foi um avanço, foi um marco, foi algo muito importante. Entretanto, nós não vimos na prática, em números, a redução dessa violência contra a mulher. E eu acredito, e eu vou fazer uma análise com base nos dados também, que a criação do stalking realmente vai dar mais efetividade para diminuir essa curva de violência contra as mulheres. Então, é até uma análise criminológica, até conversando com o nosso amigo aí, o doutor delegado Wagner Camargo, e o estudo da criminologia é muito importante, sobretudo nessa questão de violência contra a mulher. Então, acho que o stalking veio em boa hora, professor Luciano, foi fantástico, e ele, sim, diferentemente do feminicídio, irá ajudar a reduzir a violência efetivamente contra as mulheres. Agora eu vou te devolver a palavra e pedir para que você faça um comentário sobre as causas de aumento, para a gente poder dar continuidade. Pérez, doutor Pérez, está me ouvindo? Sim. Vamos tentar desativar sim, os positivo. comentários para ver se melhora a conexão? Desativar o quê? Os corações? Final, mas vamos tentar desativar para ver se melhora a sua. Legal. Vê se melhorou agora. Oi, e aí? Estou te vendo, vamos lá. Pode falar, agora voltou. Legal. Eu já fiz aqui a minha colocação daquela questão do ponto de vista criminológico do stalking, até em cima de um artigo científico que eu trabalhei e publiquei no Empório do Direito. Eu queria pedir para você dar continuidade na análise do tipo, falando sobre as causas de aumento de pena. Sim, eu ouvi. Estou te vendo e estou te ouvindo. Se você quiser tentar. Rapaz, deixa eu me movimentar um pouco aqui para ver se eu consigo um sinal melhor, porque de repente esse canto aqui. Mas pode falar. Agora eu estou te vendo, estou te ouvindo perfeitamente. Legal, se você puder falar um pouco sobre as causas de aumento de pena. Beleza. Então, nós temos como causa de aumento de pena, a lei trouxe para a gente
no artigo, aqui, ó, nós colocamos, dispusemos aqui, o artigo 147A, então, no seu parágrafo primeiro, ele fala o seguinte, ó, que a pena é aumentada de metade, certo? Se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, certo? O ponto 2, ó, contra mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. Ora, a gente analisando aqui, a gente vê que essa lei principalmente veio para penalizar isso aqui, né? Porque nós temos números exorbitantes de feminicídio, né? É um absurdo, né? A gente está ainda passando por isso, tá? Então, essa lei veio criminalizar essa perseguição e veio muito bem, andou bem o legislador nessa tipificação, andou bem para evitar ao máximo esse tipo de conduta, certo? E temos também, ó, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Legal? Então, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, a pena é aumentada, tá certo? Então, trouxe essas causas de aumento de pena. Essas causas de aumento de pena. E muito interessante, desculpa, a gente está meio movimentando aqui, que eu estou procurando um sinal melhor, por isso que eu acho que eu achei um sinal melhor aqui. Estou aí. Tá legal? A gente está te ouvindo e te vendo perfeitamente. Tá legal. Acho que eu estava num ponto ali que ele estava meio ruim. Eu virei um pouquinho de lado aqui e ele melhorou, certo? Então, gente, o que acontece aqui? Essas causas de aumento vieram, tá? E observa, doutor, olha que interessante. Um crime de menor potencial ofensivo. Só que você tem que lembrar que se incidir as causas de aumento ali, meu amigo, complicou. Complicou, né? Vai caber a suspensão condicional da pena, certo? Mas aí ele perde essa característica já de crime de menor potencial ofensivo. É o que a gente chama na doutrina de crime de médio potencial ofensivo, né? A gente chama na doutrina desta forma. E também... Foi interessante você tocar nesse ponto, porque eu tenho certeza que o pessoal também está curioso. Porque o pessoal sabe que qualquer que seja o fato relacionado à Lei Maria da Penha, fica excluída a competência do juizado especial criminal. Ótima observação. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, se houver qualquer tipo de violência contra a mulher, a competência do juizado especial criminal, que é o juizado de pequenas causas, fica excluída. Então você vai perguntar assim, mas espera um pouquinho. Se ocorrer violência contra a mulher dentro da seara do stalking, a competência será do GCRIM ou não? Veja, segue-se a regra e exclui qualquer tipo de violência contra a mulher da competência do juizado especial criminal. No nosso caso específico, conforme diz aqui o artigo 147A, parágrafo 1º, inciso 2, contra a mulher por condições de sexo feminino, a pena ela dobra, ela aumenta em 50%. Então, como o professor Luciano Félix comentou, se essa pena aumenta em 50%, então essa pena ela já sai da competência do juizado especial criminal. Então, não cabe juizado especial criminal para esse tipo de delito se for contra a mulher. Aí você vai me perguntar assim, mas pera um pouquinho. Beleza, a possibilidade de transação penal e a possibilidade de suspensão condicional do processo estão afastadas. E o acordo de não persecução penal é cabível? Na teoria, sim. Na teoria, a pena máxima não pode ser superior a 4 anos. Então, na teoria, o crime de stalking, ainda que seja contra a mulher, em condição de sexo feminino, caberia o acordo de não persecução penal. Agora, nós temos que ver se o Ministério Público vai fazer a propositura, porque entre os requisitos contidos lá no artigo 28A, está o requisito subjetivo, que diz o seguinte,
que o acordo de não persecução penal ele tem que ser o suficiente para coibir e evitar crimes desse JAS. Então a gente também não sabe se o Ministério Público ele vai fazer a propositura do acordo de não persecução penal ou não. Não é isso mesmo, professor Luciano? Legal, exatamente. Exatamente. E é interessante nós abordarmos aqui também, doutor Pérez, que o elemento subjetivo, né? O elemento subjetivo desse crime. Ora, senhores, temos que nos ater, estudantes de direito, né? Operadores do direito, temos que ficar bem antenados com isso. Por quê? Ora, o elemento subjetivo é o dolo, certo? Então já temos que estar em... é dolo. Não cabe outra modalidade, certo? Ou a pessoa persegue com dolo de perseguir, com ânimos de perseguir mesmo, e com essa perseguição ele acaba, né, obstruindo o direito de ir e vir, ele acaba entrando na privacidade e até mesmo atingindo a integridade psíquica da pessoa. O ânimos é esse. O ânimos do stalker é esse. Tá? Ora, não existe, ele perseguiu sem querer, ele não sabia o que estava fazendo. Não, é dolo. O direito, no caso aqui, o tipo legal, ele exige o dolo para sua configuração. Fora disso, tratamos aqui, vamos tratar de fato atípico, certo? Isso é muito interessante também Luciano, observar. aproveitando a tua colocação, tem surgido algumas vozes na internet, tenho certeza que é bastante dúvida do pessoal, porque você deixou bem claro, deve haver o dolo malus, ou seja, a vontade de fazer coisa que não presta. O dolo, ele tem a percepção etimológica de ser vontade, desígnio, só que o dolo em direito penal é a vontade de fazer coisa que não presta, é a vontade de fazer coisa ruim, é a vontade de praticar crimes. E aí corre na internet, o pessoal tem muita dúvida, é o seguinte, as operadoras de telefonia, as empresas de cobrança, que ficam 24 horas fazendo 10, 20, 30, 40 ligações para a gente, sábado, domingo e feriado, cobrando. Isso aí não configuraria um stalking? Não, aí vamos fazer uma análise, exatamente. Boa colocação do doutor. Ora, no meu entender, né, não obstante, de repente, possa ter algum doutrinador que, né, entenda diferente, mas no meu entender, né, não cabe. Por quê, gente? É o que o doutor falou muito bem. Ora, dolo, gente, o dolo, ele é o quê? É malus, aquela de fazer alguma coisa mal. Se o cara, eu tenho dolo de quê? Não, o dolo, pensando em direito penal, não é isso? Pensando em direito penal, a gente até lembra, né, doutor, da tipicidade, lembra? A ratio cognoscendi, lembra disso? Ora, a tipicidade, o que acontece? Quando o fato está descrito como típico, o fato típico, ele pressupõe ilicitude. Né? Então, a gente adota a ratio cognoscendi no Brasil, né? Essa teoria, porque quando o cara comete um fato típico, pressupõe que seja ilícito. Até o quê? Que vem uma causa, né? Artigo 23 do Código Penal, uma das causas excludentes da ilicitude, que afaste essa ilicitude, certo? Então, a perseguição. O dolo é esse, é perseguir para adquirir alguma coisa e de forma mal, a gente chama de um mal injusto, certo? De invadir a privacidade, de amedrontar, de importunar, no sentido, né, de trazer um mal injusto. Como o doutor falou, ora, se chega propagandas, né, cobranças, isso aqui de propagandas, a gente vê que não tem esse ânimos. Simplesmente o ânimos ali é o que? Eu quero cobrar uma dívida, não, eu quero vender um produto, então eu vou assoberbar lá a caixa de e-mail da pessoa, lá de e-mails, aquilo. Então não vemos isso, não entendemos, né, essa atividade aí como perseguição, certo? Eu concordo com você nesse aspecto.
porque realmente as cobranças indevidas, elas vão caracterizar um ilícito civil. Exatamente. Então, se a operadora de cartão de crédito, é óbvio que ela vai perturbar a tua psique, mas ela não tem o dolo malus de produzir esse resultado. Exatamente. E como você bem colocou, não existe um correspondente culposo. Então, sobre operadora de cartão de crédito, empresas de telefonia, não vai configurar o stalking porque é um ilícito civil. E, eventualmente, se ocorrer a forma culposa, o fato será atípico justamente por falta de previsão legal. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Um ponto interessante. Melhorou bastante a conexão. Melhorou bastante a conexão. Legal. Um ponto muito interessante também, doutor, é o que nós temos a analisar, você já tocou no assunto, é um crime formal. Ora, o pessoal, principalmente que está estudando, está na área do concurso, estudando direito, e principalmente os operadores do direito, né? Que a gente sabe muito bem que a gente tem que, a gente tem que saber com que crime a gente está lidando para defender ou acusar. Não é isso? Sim? Luciano, só para o pessoal tá mandando mensagem, a minha assistente está me avisando aqui que eles pediram para a gente responder as perguntas no final. Então, no finalzinho, a gente abre a palavra para responder as perguntas, as dúvidas. Ótimo. Beleza. A gente suspendeu, pessoal, as perguntas, os coraçõezinhos, para melhorar a nossa conexão. Mas no finalzinho da nossa fala, a gente vai abrir a palavra aqui, vai responder as perguntas, tirar as dúvidas, fiquem tranquilos. Ótimo. Professor Luciano, por favor, pode continuar. Então, senhores, né, operadores do direito, estudantes, concurso público, principalmente, trata-se de crime formal. Aí aonde que está, né, a essência dessa questão? Porque, lembre-se, quando a gente fala em crime formal, isso nos remete ao quê? Consumação do crime. Quando que se consuma esse crime? Não é isso? Então, nós temos que nos ater que o crime de perseguição, ele é um crime formal. Ou seja, o dispositivo penal, ele descreve a conduta, tá? Descreve um resultado, só que para a sua consumação não necessita-se de resultado, tá certo? Então, basta o camarada perseguir, tá? Perseguir a pessoa e o crime restará consumado. E olha que interessante aqui. Aí você me pergunta, mas e aí, professor, se o cara persegue o outro e o outro fala, meu amigo, não tem medo desse cara não, deixa ele continuar me perseguir, que eu tô armado aqui, eu pego ele lá na frente e quebro ele, né? Imagine isso. Aí você fala, então não é crime, não foi crime? Não, continua sendo crime. Para a sua consumação, gente, é irrelevante para o direito penal se a perseguição está amedrontando ou não, se está importunando ou não, para fins de consumação. Certo? Que nós temos, então, como núcleo do tipo, o quê? O verbo perseguir. Acabou, meu amigo, é perseguir. Não se fala na questão ali se vai amedrontar ou não, é perseguir. Então, trata-se de crime formal. Inclusive, sobre essa sua explicação do crime formal, é até importante eu fazer um comentário aqui, que vai totalmente de encontro sobre isso que você acabou de falar. Para o direito penal, pouco importa se vai haver o resultado ou não nesse caso específico dessa formulação típica. Inclusive, o próprio legislador colocou o crime de perseguição como sendo uma ação penal pública condicionada à representação. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, se pegar o artigo 147A, parágrafo 3º, está explícito no tipo, somente se procede mediante representação. Então, como o professor Luciano falou, mas eu não estou me sentindo ofendido, se vir eu vou dar um tiro, eu vou reagir, tudo bem. A ilicitude vai ter. Agora, compete à parte dizer se ela quer representar ou não. Né? Então, o legislador, por tocar algo um tanto quanto íntimo da pessoa, deixou a cargo do autor oferecer a representação ou não
do crime de stalking. Então, não se trata de uma ação penal pública incondicionada. Desde o início, para instaurar o inquérito, a pessoa deve dizer que quer representar. Ela deve dar essa condição de procedibilidade ao membro do Ministério Público para que ele possa propor essa ação penal pública condicionada à representação. Gente, isso que o professor Luciano Félix acabou de falar sobre crime formal, crime material, crime de mera conduta, a questão da ação penal pública incondicionada, condicionada, o que é representação, isso aí nem cai em concurso público. Isso aí despenca. É um a priori mínimo que todos nós temos que saber. Tá? Então, nesse caso específico, a configuração do crime vai ter com essa conduta reiterada de perseguir, mas aí ao autor compete dizer se deseja exercer o direito de representação ou não. O direito de representação, como vocês bem sabem, ele está previsto lá no artigo 38 do Código de Processo Penal, e caso não seja exercido dentro do prazo de 6 meses, a partir do conhecimento da autoria, ocorre a decadência. E qual é a consequência da decadência? A consequência da decadência é a extinção da punibilidade. Não é isso, professor Luciano? Ótimo posicionamento, exatamente. E, doutor Henrique, nós temos também dentro dessa mesma temática crime formal, para os advogados, né, que vão defender ou o Ministério Público vai acusar, ora, ele tem que estar muito por dentro dessa especificidade desse crime aí, porque ele altera. Isso aí vai alterar onde? Ora, o crime foi consumado ou foi tentado? Certo? Consequências diferentes. Consequências jurídicas serão geradas diferentemente. Se o cara interpretar o crime de perseguição, digamos, como um crime de resultado, ele vai falar, não, então eu vou ter que punir o cara por tentativa. Certo? Então, isso é muito importante, né? Para o operador do direito, ele tem que ter essa ciência clara. Peraí, isso trata-se de quê? Que crime é esse? Então, eu vou acusar, eu vou defender alguém de quê? Eu vou defender de um crime consumado, que está sendo acusado, de um crime tentado. Né? E o Ministério Público vai acusar o camarada de crime tentado ou de crime consumado? Né? Então, essa dogmática jurídica, essa ciência o cara tem que ter. Aqui, para a gente não se comprometer, vamos dar aquele velho exemplo doutrinário. Tentativa. É possível. Da sua modalidade escrita, caso não chegue, por qualquer razão, ao conhecimento da vítima. Né? É aquele exemplo clássico da doutrina, né? Rapaz, falhou um pouquinho. Como pode... Para a gente não se comprometer... Vamos dar aquele exemplo no melhor estilo Damásio. Tentativa é possível? Sim. Tentativa é possível. Na hipótese da perseguição, eventualmente se dar por escrito, através de bilhete interceptado. É possível? É possível. Agora, na prática, é praticamente impossível se fazer a prova. Inclusive, o Henrique, eu ia puxar essa conversa aí também, por quê? Porque as doutrinas estão discutindo um pouco acerca disso, porque temos que lembrar que o crime também é habitual. Ora, no sentido de ser habitual, aí tem uns que falam, a habitualidade ali vai impedir a tentativa ou não? Né? Imagine que o cara persiga 3 vezes, mas a pessoa não tomou ciência ainda. Então, ficou no âmbito da tentativa. Então, há uma discussão ainda, né, pairando sobre isso. Porque, mandou um bilhete, na verdade, mandou um bilhete e a pessoa quer entregar, morreu antes de entregar. Existem doutrinadores que falam o seguinte, que veem em crimes habituais a possibilidade de tentativa. Outros doutrinadores falam, de forma alguma. Então, nós temos ainda essa discussão jurídica dentro da nossa dogmática jurídica penal aqui. Doutor, tem que lembrar da hora. Professor Luciano. Passar de 1 hora para dar para gravar, não é isso? Senão...
Exatamente. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, só para lembrar o Sim. pessoal também, para ficar bem completa a nossa fala. O artigo 3º da lei, ela revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Então, o artigo 65 foi revogado por força do próprio artigo 3º dessa lei que criou a perseguição. Quem quiser depois entender um pouco mais sobre a conduta do stalking, assiste lá no Netflix uma série chamada Você, chamada em inglês You. Tem a primeira e segunda temporada e ali mostra realmente a conduta de um stalker. O cara que fica perseguindo lá a mulher, tá em tudo quanto é lugar que a mulher tá. Então é bem legal essa série. Chama em português Você ou You. Você pode ir no Netflix You. Tem a primeira e segunda temporada. Professor Luciano Félix, vamos às nossas considerações finais? Legal. Então, senhores, nós aqui fizemos aqui um apanhado, né, da lei aqui. Na verdade, nós pincelamos algumas considerações, que tem coisas, né, mais ainda, tem mais assuntos a ser tratado dentro dessa temática crime de perseguição que o tempo não nos permite, né? Mas frisamos aqui alguns pontos muito importantes, né, que já vai despencar em concurso, com certeza. Frisamos também os operadores do direito que estão nos assistindo aqui para já ficarem antenados. Ora, quando que consuma, quando que é tentado, né? Essa questão é muito importante. Então fizemos uma parte, teríamos mais, tá? Teríamos mais para falar, mas o tempo não nos permite. Mas acesse lá meu canal no YouTube, gente. No meu canal no YouTube a gente fala sobre isso. O canal do nosso professor aí, Henrique, também, ele está tratando alguma coisa sobre isso. É bastante interessante, a gente está antenado quanto a isso aí. Né? Doutor? Ativei os comentários de novo para a gente poder tentar responder algumas perguntas aqui. Enquanto vai carregando aqui os comentários, posso aproveitar e já falar para o pessoal aqui a surpresa, a novidade que a gente tem para contar para eles? Ótimo. Pessoal, é o seguinte, a partir dessa amizade aí que nasceu entre eu e o professor Luciano Félix, a gente começou a conversar bastante aí sobre direito penal, sobre processo penal. Então, como eu escrevi na dedicatória do livro dele, que ele não recebeu ainda, vai receber essa semana, os amigos, eles não se fazem, os amigos simplesmente se reconhecem. Então, nossa amizade praticamente foi instantânea e nós temos uma boa química nas ideias que nós trabalhamos dentro do direito penal, às vezes concordando, às vezes discordando, mas é sempre uma coisa bastante científica, uma coisa bastante didática. Então, nós decidimos presentear os nossos alunos, os nossos amigos, com um curso. Nós criamos um curso chamado Curso de Ciências Penais. Ele é um curso híbrido. Metade é direito penal, direito material, e o professor Luciano ele já fez essa parte, falando sobre os princípios do direito penal, falando sobre dosimetria da pena, falando sobre progressão de regime, falando sobre a teoria analítica do crime, sobre fato típico, ilicitude, culpabilidade. Ele esgotou o assunto da teoria analítica do crime, falou sobre dosimetria da pena, esgotou a dosimetria da pena, falou sobre progressão de regime, esgotou a progressão de regime. Então, o curso ele vai ser dividido em duas etapas: direito penal, professor Luciano, e direito processual penal comigo. Então, dentro do processo penal, nós falamos sobre os princípios do processo penal, nós falamos sobre a questão da prova em matéria penal, falamos do sistema acusatório grego, falamos do sistema inquisitivo romano, falamos do sistema brasileiro, juiz das garantias, cadeia de custódia. E aí, a prova que é produzida sem a observância da cadeia de custódia é uma prova admissível no processo ou é uma prova ilícita? Então, todas essas questões estão sendo debatidas. Falamos sobre o acordo de não persecução penal, esgotamos o assunto teoria e prática.
Falamos sobre as atualizações do pacote anticrime na parte processual penal, prisão, liberdade, audiência de custódia, os requisitos da prisão preventiva, contemporaneidade, que apareceu no artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Falamos sobre a questão da prisão preventiva. Agora tem prazo ou não tem prazo? E no final, a minha última aula é prática. Nós fizemos uma análise de uma denúncia, de um recebimento de denúncia e de um acórdão que nós interpomos junto ao Tribunal de Justiça, que foi concedida a ordem para revogar uma prisão que não observou os requisitos legais. Então, senhores, o curso de Ciências Penais, Direito Penal e Processo Penal, encabeçado pelo professor Luciano Félix e por mim, até o fim da semana ele será lançado no site www.falatribunos.com.br e aí vai estar à disposição de todos vocês lá para estar adquirindo e participar dessa jornada com a gente. Olha, assisti às aulas do professor Luciano Félix e aprendi muito. Coisas que você não aprende na graduação, coisas que você só vai ver numa pós-graduação, então vocês não podem perder. Tá muito legal, muito completo e feito com muito carinho para vocês, tá? Então até sexta-feira a gente vai divulgar no meu Instagram, no Instagram do professor Luciano, e vai estar lá no site www.falatribunos.com.br. Não é isso, professor Luciano? Não é isso, professor Luciano? Ih, pessoal, ficou um pouquinho ruim a conexão dele, mas basicamente é isso. Deu uma travadinha, né? Nós gostamos. Deu uma travadinha. Eu queria te ouvir. Tá me ouvindo, doutor Pérez? Vou ter que desativar de novo aqui. Legal. Vou desativar os comentários, senão fica travando. Cara, o meu tá travando ou só o dele? Tá. Pessoal, então vou aguardar aí o professor Luciano Félix voltar para a gente agradecer a presença de vocês, falar um pouquinho mais sobre o curso e encerrar. Mas o curso ele é diferenciado porque vai ter o debate do direito penal. Vai ter o debate do direito penal, técnico-jurídico e do processo penal. Opa, agora voltou a imagem. Voltou a imagem. Opa, voltou? Legal. Uhum. Como é que tá aí? Chegou? Professor Luciano, apresentei aqui aos nossos amigos, nossos ouvintes, o curso de Ciências Penais. Ouvi. Sobre direito penal e processo penal que nós preparamos para eles. E eu estava dizendo aqui que o curso tem quase 8 horas de conteúdo. Legal. Quase 8 horas de conteúdo. Mais de 40 aulas. Então o pessoal vai gostar bastante dessa novidade aí que nós temos para eles. Com certeza, pessoal. Com certeza o curso foi preparado assim, pensando assim, nos vários públicos, entendeu? Para ficar bem... interessante tanto para os operadores do direito, como para os estudantes de direito e para aqueles que estão fazendo concurso. Tivemos o cuidado em pensar, né, abarcar todas essas pessoas para ficar bem entendível mesmo a nossa fala, né, e todo o conteúdo. Certo, gente? Ó, novidade aí está à disposição de vocês, como o nosso professor falou aí, a partir até sexta-feira, então divulgaremos aí, chegará para vocês aí. Legal? Doutor? Professor Luciano Félix, muito obrigado. Espero que a gente possa ter conseguido comentar bastante aí sobre a questão do crime de perseguição, do crime de stalking, tirado algumas dúvidas. Pessoal aí do Espírito Santo que não me conhecia, por favor, me sigam no Instagram, mandem comentários.
Tem meu canal do YouTube também, que é Henrique Pérez com Z. O professor Luciano me segue, eu sigo ele. Meus alunos sigam o professor Luciano também, tá? Quem puder, adquira a obra dele. Eu tenho a obra dele, é muito boa. E se você não estiver conseguindo falar com ele, pode me chamar que eu coloco ele em contato com você para você poder ter acesso ao livro. Mas lembrem que esse curso de Ciências Penais que nós preparamos para vocês, parte de Direito Penal, que se harmoniza com o processo penal, esse curso ele foi baseado o quê? Nos nossos livros. Tanto no meu livro de Prática Processual Penal, Exatamente. quanto no livro de Direito Penal, parte geral, do professor Luciano. Então, o curso que vocês vão assistir, eles estão baseados, o curso está baseado em ambos os livros. Tanto parte geral do professor Legal. Luciano, quanto parte processual penal do professor Henrique. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de vocês. Conseguimos aqui chegar a ter 50 pessoas, professor Luciano. Ótimo. Chegamos a ter 50 pessoas aqui nos assistindo, numa segunda-feira, né? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado. Professor Luciano, obrigado pelas lições que você nos deu hoje. Legal. Queria mandar um abraço pro pessoal de São Paulo aí, tá? Todos que estão nos assistindo, nosso pessoal aqui, meus alunos aqui do Espírito Santo e o pessoal de São Paulo também aí, tá? Muito obrigado aí. Estamos aqui, pode entrar em contato com a gente. Acesse, siga a gente aí, que nós temos vários conteúdos muito interessantes para passar para vocês. E lembre-se, passamos só alguns pontos devido ao tempo, mas temos mais riqueza de informações para vocês. Valeu! Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Um abração a todos. Valeu, gente. Tchau. Doutor Pérez. Valeu, gente. Valeu.